Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges. No ano passado eu acertei 169 no Enem 2024. Passei em Medicina na USP, a segunda vez que eu passei em Medicina na USP. E nesse ano, no primeiro dia, eu fiz 81 das 90 questões. Agora eu tô aqui com vocês para fazer o review do segundo dia. Acabei de chegar da prova, não corrigi nada ainda. E eu peguei o caderno azulzinho aqui pra gente dar uma analisada. Então, bateu 1h30 da tarde, começo da prova, eu comecei a prova por matemática. Depois você me conta aí qual foi a estratégia, por onde você começou. Eu preferi começar por matemática, percebi que a prova de matemática estava desgastando um pouco mais, então resolvi começar por ela. Eu abri o caderno e já fui direto aqui para a questão 135. E na prova de matemática desse ano, eu percebi um padrão um pouco diferente do ano passado. Na visão geral, eu acho que a prova de matemática foi até um pouco mais difícil. Na prova desse ano, tinham muitas questões muito fáceis, questões que bastava você fazer uma divisão, bastava você fazer uma subtração, você já encontrava facilmente a resposta. Por outro lado, eu percebi aqui uma incidência maior de questões médias para difíceis. Então, tinha algumas questões aqui, umas 4, 5, que exigiam um nível de pensamento muito mais aguçado e, principalmente, exigiam um nível de conta muito mais aprofundado. Teve uma questão aqui que, se eu não estou me enganado, uma questão aqui de probabilidade foi um pouco mais pesada, um pouco mais difícil. Teve uma questão que eu achei difícil também, que foi a questão da função trigonométrica, que era uma função tangente. Uma questão também que deve ter sido muito difícil, o pessoal deve ter metido uma TRI muito baixa. Então, eu achei que, de modo geral, a prova de matemática, ela exigiu mais esse ano, foi um pouco mais difícil no geral, apesar de ter muitas questões muito fáceis, questões essas que se você errar, você vai se fuder na TRI, porque, bastava você fazer uma conta simples para conseguir achar a resposta, beleza? Então, essa é a questão que eu estava falando aqui, essa questão trigonométrica aqui, foi uma das mais difíceis na minha visão para você conseguir encontrar a resposta. Essa deve ter uma TRI muito baixa. Agora, depois que eu terminei a parte de matemática, eu fui para a parte de naturezas, obviamente, né? Mas eu terminei a parte de matemática mais ou menos com mais de 2h30, que era o que eu estava pensando. Eu estava pensando em finalizar a prova de matemática com 2h30. E, na verdade, eu não terminei ela com 2h30. Quando deu, 2h45 de prova, eu ainda tinha algumas questões de matemática por fazer e tinha a natureza inteira para percorrer. Então, eu tive que sentar o pau, dar o gás para fazer natureza. O bom é que a prova de natureza, por outro lado, estava muito mais conceitual. Eu percebi isso na parte de biologia e principalmente na parte de física. Biologia quase que inteira, era você dominar o conceito, não tinha muito raciocínio por trás. Dava para fazer muito rápido. Por outro lado, da parte de química, também tinha um aspecto mais conceitual, eram muitas questões conceituais, mas tinha algumas poucas ali de estequiometria e de eletroquímica que demandavam um pouco mais de conta. Essas aí foram as mais difíceis na minha visão. Deu uma agarrada ali para resolver cada uma delas, porque foram questões um pouco mais difíceis. E, por fim, na parte de física, eu achei a parte de física também um pouco mais difícil que o ano passado. A parte de física, ela cobrava um pouco mais, tinha questão com muita conta na parte de física. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma de exemplo para mostrar para vocês. Mas na parte de física tinha algumas questõezinhas, bem cabulosas. Então, eu acho que na parte de física, algumas questões vão ter uma TRI um pouco mais desvalorizada. Eu não tenho noção ainda do meu desempenho, acabei de chegar da prova aqui. Não tenho noção de como foi minha performance nesse segundo dia, né? No primeiro eu acertei 81 das 90. Mas assim que eu cheguei em casa, assim que eu liguei o meu celular, já veio um monte de aluno aqui da mentoria comentar sobre o desempenho. Até fiquei espantado, como é que tu sabe quando você tirou na prova que acabou de sair? Mas a galera tá corrigindo com o gabarito Bernoulli, que parece que já tá disponível aí. E um aluno meu mandou 84 acertos nessa prova, um negócio absurdo. Ele já mandou aqui, vou colocar o print para vocês, negócio absurdo. A gente se preparou ao longo do ano com muita intensidade para conseguir esse desempenho e ele mandou muito bem, então quero compartilhar com vocês esse desempenho. E cara, se você quer fazer parte de um time de estudantes de alto desempenho, que estudam com estratégia, que estudam com alto desempenho, que não tem esse estudo aleatório que provavelmente você teve nesse ano, você precisa entrar para a Black Friday da mentoria Vinícius Borges, vai ser amanhã, você não pode perder, vai ser a melhor condição do ano. Então cara, se você foi um estudante que acabou tendo um desempenho que não foi suficiente esse ano, que talvez você não sabe se vai passar, entra para esse grupo aí, beleza? Porque a gente tem o seguro aprovação, se você for aprovado esse ano, você recebe todo o seu dinheiro de volta. E é um investimento que faz muito sentido para você se preparar com estratégia. Eu passei em medicina na USP 2 vezes, eu sei exatamente o que você precisa fazer para conquistar sua aprovação em medicina, seja em ampla concorrência, seja em EP, beleza? Então clica no link aí. Me conta aí também nos comentários, cara, o que você achou em relação à prova. Eu achei particularmente, somando agora o dia 1 com o dia 2, uma prova mais difícil do que o ano passado. Nos 2 dias. A parte de humanas dessa vez foi mais difícil e eu acredito que a parte de matemática tenha sido mais difícil no geral também.
Então eu quero saber a sua opinião, como que você foi na prova, deu pra desenrolar tranquilo? Pô, segundo dia é foda, né? Segundo dia, se você demora ali, perder tempo, você vai ficar sem conseguir fazer algumas questões e vai ter que chutar. Então, apesar de ser mais simples, porque no primeiro dia você tem a redação que pode dar merda ali, apesar de ser um negócio mais simples, o tempo ele parece correr mais rápido. Então você tem que fazer as questões com muita agilidade para não se perder, beleza? Me conta aí, cara, como foi a sua análise do seu desempenho, o que você achou da prova e se inscreva aí no canal, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.